Então, vamos aos exercícios do Simple Past. Então, eu já falei para vocês que o did, ele é um verbo auxiliar que não tem tradução, mas sempre que ele aparecer, ele vai estar indicando o tempo passado. E ele vai aparecer nas frases interrogativas ou nas negativas, como didn't. Quando ele aparecer, o meu verbo eu vou usar a primeira coluna. Quando ele não aparecer, eu passo o meu verbo para o passado. Verbo no passado, temos os verbos regulares e os irregulares. Aqui vocês têm que observar as frases a seguir. Então, observe as frases a seguir. They arrived at the theater at 9 o'clock. Então, eles chegaram no teatro às 9 horas. Olha o verbo no passado aqui. Então, eu tenho que assinalar e ver depois quantas frases estão no Simple Past. Então, a primeira está... Vamos ver a segunda? I saw him a year ago. Eu vi ele há um ano atrás. Também está no passado. She is my best friend. Ela é minha melhor amiga. Mary slept 12 hours yesterday. Mary dormiu 12 horas ontem. Então, aqui é a segunda coluna. Aqui eu tenho verbo to be. Então, o verbo to be não está no passado aqui. Aqui está no passado, que é um verbo irregular, que é o verbo ver, se, só. Aqui também é um verbo irregular, não terminou em ed, mas é um verbo que está no passado. Então, eu tenho lá sleep, slept, ok? Então, nós temos aqui 3 frases. A resposta será 3. Number 2. Complete e traduza as frases no passado com um simple past dos verbos dados. Como vocês não têm lista, já alguns pesquisaram, outros não, eu vou pegar e vou fazer um vídeo para vocês dos verbos regulares, explicando bem certinho e mostrando na lista. Verbos regulares e verbos irregulares. Então, aqui eu vou ter que ver como que vai ficar o jump no passado e vou colocar aqui. Tiro o to e coloco o verbo no passado. Como vai ficar o miss e coloco aqui. Como vai ficar o right, vou colocar aqui. Como vai ficar o try e vou colocar aqui. E como vai ficar o study e vou colocar aqui. Então, como vai ficar a segunda coluna, que é a lista dos verbos no passado, certo? Então, esse exercício aqui é só para completar com o Simple Past. Simple Past seriam esses verbos entre parênteses no passado. Vamos para a terceira. Na terceira, nós temos: de acordo com o estudo do Simple Past, forme sentenças afirmativa, negativa e interrogativa. Se você quiser, pode usar question words. What, where, when e who. Então, as question words são as perguntas. What é o quê, where é onde, when é quando e who é quem. Então, nós temos aqui, ó. Nós temos as frases interrogativas, afirmativas e negativas. Interrogativas, nós vamos formar, por exemplo, assim: o que você fez ontem? Então, eu vou escrever aqui para vocês. Vou apagar essa linha, tá? E vou dar um exemplo para vocês de uma frase interrogativa. Então, primeiro virá aqui. What? Vamos colocar tudo no maiúsculo, daí fica certinho. What did you... Então, aqui, primeiro vem o pronome interrogativo, aí vem o auxiliar did, vem o sujeito ou pronome pessoal, nesse caso eu coloquei você. Então, o que você fez? O verbo fazer no inglês é esse aqui, do. Então, what did you do yesterday? O que você fez ontem? Aí vocês vão colocar o ponto de interrogação, não consigo colocar agora porque eu estou aqui gravando. Aí eu vou responder assim: eu estudei muito. Então, eu vou dizer assim: I studied a lot. Então, eu estudei muito. Agora aqui, a minha resposta negativa. Eu vou dizer assim que eu não fiz
nada. I didn't nothing. Eu não fiz nada. Então, vamos fazer outra pergunta aqui. Vamos usar onde, que é ali o were, onde ela estudava, ou vamos mudar o verbo, vamos pensar assim, para onde ela viajou no ano passado? Então, eu vou colocar aqui, where did she travel, que é o verbo viajar, last year? Para onde ela viajou o ano passado? Vamos responder aqui a afirmativa. A afirmativa vai ficar she traveled, com ed no final, ela viajou to Miami last year. Então, você vai ter que ficar fazendo uma pesquisa dos verbos no passado. E a negativa, para você saber se ele vai ser um verbo regular ou irregular, termina em ed ou ied. Aqui terminou em ied, por quê? Porque era um verbo terminado em y, corta-se o y, coloca ied. No caso, quando ele for precedido por uma vogal. Ok? Aqui é precedido por é consoante, vogal, consoante, né? Então, fica study a lot. Agora, se eu colocar aqui, por exemplo, ela não viajou, eu vou colocar she, coloco meu auxiliar na negativa, travel, e o verbo fica na normal. Ó, ele volta para normal, ele não fica no passado. Certo? Então, você vai ter que ficar formando frases, você vai ter que ficar pensando como que você vai fazer e vai traduzindo. Aí, aqui eu tenho perguntas com you, resposta com I ou com we. Eu também poderia dizer assim, ó. O que vocês fizeram ontem? Porque o you é tanto você quanto vocês. Aí, nós podemos colocar aqui, we studied a lot. Nós estudamos muito. Continuem estudando esse conteúdo, porque ele exige bastante, tá? Ele é bem complexo, sim. Ele exige bastante conhecimento. Então, tem que ver bastante vídeos, tudo, ok? Vamos lá. Passe para o infinitivo para o passado do inglês os seguintes verbos. O que é infinitivo? Primeira coluna. E o que é o passado? Segunda coluna. Então, eu vou pesquisar cada um deles e vou colocar aqui. E a última, responda as questões. Did they watch last night? Então, eles assistiram noite passada? Na noite passada? Eles assistiram na noite passada? Eu vou responder assim, yes. Posso dizer they did, se eu quiser. Ou posso completar. Se eu fizer resposta longa, eu tiro did e escrevo assim, ó. Watched last night. Eles assistiram noite passada. E se eu disser que eles não assistiram, vamos fazer aqui na interrogativa. No, they didn't watch last night. Daí eu respondo dessa forma assim. E aí eu vou olhando o que tem aqui. Se aqui na outra frase eu tenho they, eu vou continuar com they e vou usar study. Se aqui eu tenho you, eu vou responder com I ou we, continuo com o verbo travel. Tem que olhar o que tá perguntando, para vocês saberem o que tem que responder, ok? E vamos estudar a tabela dos verbos regulares e irregulares. Eu vou fazer uma tabelinha para vocês e vou postar, ok?